Fora da caridade não há salvação. Deixai que a caridade governe todas as vossas ações, e vossa consciência responderá. Ela não somente evitará a vos de fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem, porque não basta uma virtude passiva, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para fazer o mal, basta frequentemente ou não fazer nada ou a indiferença. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu desfrutar da luz do Espiritismo. Não é porque só os que possuem podem salvar-se, mas porque, ao vos ajudar a compreender melhor os ensinamentos do Cristo, ela faz de vós melhores cristãos. Que os vossos irmãos, ao vos observar, possam dizer que o verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, pois todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja seu culto a que pertençam. Obrigado, Nelly. Boa noite a todos. Está muito alto. Nós vamos falar hoje de um tema bastante delicado, né? Mesmo para quem nunca teve a oportunidade de conhecer alguém que já praticou ou participou de um aborto, até porque é difícil alguém se manifestar a respeito disso, né? Mesmo assim, ele é um tema que provoca muitas reações, né, diferentes na gente. Mas eu pediria, normalmente, em qualquer outro tema, eu faria aqui uma pergunta pegadinha no começo, né? Eu tenho esse hábito de fazer assim, quem é a favor, quem é contra e tal. Não. É um tema de extrema seriedade e eu peço a vocês que se desarmem primeiro, para que a gente possa se abrir a ideias novas, né? Todos nós aqui, ou a grande maioria, vai dizer que tem uma opinião formada a respeito desse assunto. Então eu peço que abandonem as suas opiniões, desarmem-se e abram a mente para novos conhecimentos. Não que aqui vai ter uma grande carga de novos conhecimentos, não, mas é uma postura que nós devemos ter diante de um tema tão complexo como esse, que é o aborto. Mas para que a gente entenda as consequências desse aborto, eu garanto que muitos de nós aqui têm uma série de perguntas para fazer, né? Mas e aí, o aborto é permitido ou não é? O que a espiritualidade diz? Quais são as consequências do aborto para quem foi abortado? E para a mãe? E para o pai? E quais são as consequências para quem influenciou psicologicamente aquela pessoa para cometer o aborto? Quais são as consequências para quem efetivamente fez o aborto? Os médicos, os enfermeiros envolvidos, os profissionais, vamos dizer assim, né? O que isso traz? E essas consequências vão muito longe? É possível de se recuperar? Né? O que se tem que fazer para recuperar? Né? Se a resposta for sim, o que se faz então nesse caso? E o que nós podemos fazer para ajudar quem está pensando em fazer um aborto ou quem fez um aborto? Né? Vamos fazer o quê? Espalhar cartazes dizendo o aborto é crime? Qual é a utilidade disso? Qual seria a utilidade disso, né? Para quem já praticou, seria machucar uma ferida que já cura, demora a curar, né? Então, de utilidade prática, muito pouco, né? Para quem não fez, talvez tenha alguma utilidade, mas diz muito pouco isso, né? Por isso que é importante a gente conhecer melhor como funciona a reencarnação. Quem é que participa da reencarnação? Certo? E nós vamos perceber com isso que é um show, né? O show da vida, que envolve muitas pessoas. Tanto aqui no mundo dos encarnados, as pessoas que vão assistir a esse nascimento, como médicos, todos os profissionais envolvidos nos exames,
né? Pré-natal, da mãe, a família com todo o apoio psicológico ou não, né? Para aquele reencarnante. Enfim, toda a assistência que se dá, né? Desde o momento da gravidez até o momento do nascimento. E no plano espiritual, como nós podemos ver nas obras de André Luiz, por exemplo, que fala da colônia Nosso Lar, lá na colônia Nosso Lar existe o Ministério da Reencarnação, que é um ministério que cuida exatamente de assistir a quem vai reencarnar, né? É importante a gente lembrar que a reencarnação ela pode ser obrigatória, compulsória, ou pode ser planejada, certo? Depende da situação de cada um, né? E aí não dá para a gente detalhar muito isso aqui, porque senão é um assunto que se estende demais mesmo. E aliás, é um assunto muito interessante. Mas assim, vamos tentar entender como funciona. Para a reencarnação, é importante a gente lembrar primeiro que todos nós gravamos no nosso corpo espiritual as nossas atitudes e as consequências dessas atitudes que nós tivemos no passado. Ou seja, nós trazemos conosco uma série de carimbos no nosso passaporte, vamos dizer assim, né? Vamos considerar o nosso espírito como um passaporte. E nele nós trazemos uma série de carimbos por onde nós passamos. Ou seja, nós registramos energeticamente, magneticamente, em nós mesmos, aquilo que nós fizemos, de bom ou de ruim. E é importante aqui a gente também eliminar aquela imagem de Deus punitivo. Deus são as leis divinas, são as leis naturais, que elas têm as suas consequências automaticamente conforme as nossas atitudes, certo? Não é alguma coisa que a gente faça e agora eu vou esperar o julgamento e vou ver o que ele vai decidir. Não é assim. São consequências. Assim como a lei da gravidade, que é uma lei natural, uma lei divina, onde tudo que se eu tirar algum objeto para o alto, ele vai ser atraído novamente pelo corpo maior, no caso aqui a Terra. E se eu me colocar no meio desse caminho, ou seja, embaixo desse objeto, eu vou ser atingido por ele. É uma lei natural, é automático que isso aconteça, mas eu posso me proteger, eu posso ou desviar, ou eu posso armar aqui um guarda-chuva que também utiliza-se de leis físicas para me proteger contra o impacto desse objeto que eu lancei para cima. Se na física é assim, em todo o resto também funciona assim, ação e reação. Então, se eu gravei em mim mesmo, eu trago em mim mesmo marcas do passado, eu posso também neutralizar essas marcas. Vamos usando exemplos, que aí fica mais fácil para a gente compreender, né? Por exemplo, alguém que tem uma grande dificuldade de engravidar hoje. Uma mulher que quer muito engravidar, mas muito mesmo. E, no entanto, é estéril nesse momento. Nessa encarnação, ela está passando pela experiência da esterilidade, certo? Algum problema físico. O que é isso aí? Isso é o reequilíbrio natural das nossas ações e reações. Ora, se no passado ela abortou por motivo fútil, né? Ou seja, interrompeu a oportunidade de alguém reencarnar como seu filho, sucessivas vezes, né? Em alguns casos, o que ela fez? Ela energeticamente, ela gravou em si o desprezo pela oportunidade da maternidade, certo? Isso ficou registrado. Agora, se manifestou no corpo físico, ou seja, isso já é o final da história, já está expurgando esse problema, esse desequilíbrio energético, mas está ali manifestado no seu aparelho reprodutivo alguns defeitos que impedem ela de ter
essa gravidez. E, no entanto, a vontade aumenta cada vez mais. A vontade é muito forte. O que é isso? É uma busca natural desse equilíbrio energético. Ora, essa vontade tão grande é justamente uma tentativa natural de reequilibrar aquele desprezo por essa oportunidade ali atrás. Desejo muito forte aqui, eu consigo ir neutralizando e reequilibrando as coisas, energeticamente falando, né? Para que num futuro próximo, então, ela já esteja livre daquele desequilíbrio físico, inclusive, e consiga, então, ter aí a sua gravidez tão desejada. Pode acelerar esse processo? Pode. Ora, mas como, Júnior? Se ela tem um problema físico que não tem solução, pelo menos pela medicina de hoje e tal, como é que ela vai resolver? Ela pode, ao passo em que ela levaria talvez mais 2 encarnações para reequilibrar esse problema, ela pode, por exemplo, através da adoção, que seria uma porta direta de acesso a esse desequilíbrio, ela pode se reequilibrar muito mais rapidamente. Deu para perceber a lógica disso? Tem lógica, né? Não existe aí a figura do Deus punitivo, de nada disso. É reequilíbrio. Todos nós, eu repito, trazemos os nossos carimbos energéticos no nosso passaporte. Nós temos isso tudo registrado. Falando desses registros, é também por causa desses registros que a gente cria afinidades uns com os outros. Pode ser boa, né? Uma afinidade energética boa, mas também pode ser, nós podemos estabelecer um elo magnético ruim, pelo simples fato de reconhecermos no meio da multidão alguém com um desequilíbrio exatamente igual ao nosso. Um desequilíbrio energético, né? É onde acontecem, por exemplo, os estupros. Ah, Júnior, mas o estupro é um crime terrível, um ato de violência ímpar. É. E o estupro pode ser programado pela espiritualidade maior? Não. De maneira nenhuma. Nenhum ato de violência, nenhum ato destrutivo é programado pela espiritualidade maior. Porém, o estuprador traz no seu arcabouço, no seu arquivo energético, juntamente com a vítima, a atual vítima, né, trazem registros idênticos. E eles criaram entre si esse elo magnético que é irresistível para eles. E isso, num determinado momento, numa situação tal, fez com que eles se reconhecessem. E a atração foi tão forte que acabou acontecendo aquele estupro. Porém, nenhum dos dois é inocente. Nenhum dos dois é inocente, né? Todos os dois têm culpa no cartório, como a gente costuma dizer. Por quê? Porque um já cometeu algum ato destrutivo contra o outro. Por isso que os dois estão na mesma vibração, por isso que trazem aquele registro energético e acabaram se reconhecendo, muitas vezes algumas vidas depois. Mas aquilo, como não foi resolvido ainda, não foi reequilibrado, ainda está ali presente e, num determinado momento, criou-se a situação propícia para que desencadeasse esse processo de violência. E aí, nesse processo de violência, acabou envolvendo um terceiro, uma gravidez. E esse ser que vai reencarnar, esse irmãozinho que vai reencarnar ali, tem culpa? Tem também. Mas em que grau? Difícil dizer, mas muito parecido. Só que ele, na condição de filho dos dois, porque ele pode ter sido o estuprador de outra vida, ele vai o quê? Como é que ele vai se reequilibrar ali? Ele vai, através da oportunidade de ser filho, talvez, da sua vítima,
do passado, ele vai receber, e aí entra um negócio fantástico, né, que nós temos, que é o véu do esquecimento, né, pela lei da reencarnação. Ele esquece do que ele fez, reencarna, é recebido pela sua vítima do passado, com todo o amor e carinho, com toda a emoção de mãe, né? E acaba impregnando em si essas energias benéficas do amor, né? Do carinho, do afeto de mãe, e com isso ele acaba ambos acabam se reequilibrando energeticamente. Certo? E o estuprador nessa história toda? O estuprador realmente ele não resistiu àquilo tudo. Eu vou usar aqui um exemplo que ele pode parecer meio grosseiro, mas pode ser útil para a gente compreender. Imagine alguém que sofra com dependência química e consegue se livrar do vício, consegue, de um determinado momento da vida em diante, permanecer limpo, como a gente diz, como a gente costuma nomear, né? Ele vai passar uma vida toda de luta, de vigilância consigo mesmo, para evitar voltar a usar aquela determinada droga com quem ele se afinizou energeticamente. Pelo uso contínuo, acabou que ela criou uma codificação energética tão forte, e ficou impregnado tão fortemente nele aquilo, que existe agora esse elo magnético que é difícil de ser quebrado, mas pode ser quebrado. Então, pela vigilância, pelo trabalho, na assistência a outros dependentes químicos, por exemplo, essa pessoa acaba se ligando energeticamente a faixas vibracionais mais elevadas, certo? Com isso ele consegue se energizar, se abastecer de energias melhores, vamos dizer assim, e acaba como se protegendo, armando um escudo ao seu redor energético e impedindo que essa atração fatal dele com aquele tóxico seja cada vez menor. Essa atração exerça cada vez menos influência na vida dele. Assim é que acontece também nos nossos relacionamentos aqui interpessoais, né? As pessoas se amam e se sentem atraídas, mas as pessoas que se odeiam se atraem também, igualmente. E essa atração, ela é irresistível até o momento em que a gente desperta para esse detalhe e começa a mudar a nossa faixa vibracional. Ora, se eu odeio alguém, mas num determinado momento alguém me diz alguma coisa que me faz pensar diferente, e eu, a partir daquele momento, eu não vou apagar o ódio totalmente, mas eu vou mudar um pouquinho a minha maneira de pensar com relação àquela pessoa, eu já fugi, eu já me desconectei desse elo magnético ruim que nós tínhamos, porque eu já não penso mais igual. Ou seja, eu já comecei a me reequilibrar. E com isso, eu já comecei a me proteger também, porque eu saí da alça de mira do meu algoz, talvez. Estamos um na alça de mira do outro. A partir do momento que eu começo a pensar diferente, a partir do momento que eu admito pensar em amor, em caridade, em perdão, eu me desconectei, eu saí da mira dele. Ele vai tentar mirar em mim, mas eu já não estou mais olhando para ele, já estou olhando para o outro lado. Então, energeticamente, eu já estou noutra frequência. E isso é que nos protege. É isso que a caridade faz. Quando a gente fala que a caridade é uma proteção importante, é assim que funciona.
Dá para compreender a lógica? Né? Não é melhor falar assim, embora seja pareça um pouco técnico, do que dizer assim, não. Faça o bem e espera que o resultado vai vir. Fica uma coisa assim, a gente não consegue sentir, não consegue compreender. E aquilo que a gente não compreende, a gente não põe em prática. A gente não ativa as nossas energias da maneira certa para colocar aquilo em prática, porque a gente não entendeu. Essa é a importância de a gente se desarmar e procurar novas fontes de informação. Porque é assim, é através das novas informações que a gente vai compreendendo de um jeito diferente. Quando passa a compreender de um jeito diferente, a gente pensa diferente, vibra diferente e começa a, por um lado, se desconectar dessas frequências negativas e destrutivas que nós tínhamos com alguém e, por outro lado, a gente começa a se conectar com frequências mais elevadas. Ou seja, a gente entra num círculo virtuoso de eu aprendi, eu quero aprender mais, agora eu entendi como é que funciona, então agora sim eu tenho um motivo mais forte para praticar o bem, para perdoar, para me esforçar mais em compreender as pessoas, para evitar as situações de conflito, enfim. Né? Aí vira um ciclo virtuoso, como eu falei. Uma das coisas que mais se vê, né, assim, quando a gente pergunta, quando veio esse tema eu saí a perguntar, especialmente para as mulheres, né, quais são as principais questões, né, qual é a principal dúvida? E para os trabalhadores da casa, em conversas fraternas, por favor, né, gente, aqui as conversas fraternas são sigilosas, nunca se fala em nomes, em nada que possa alguém fazer alguma relação ou identificar, tá, então, não, por favor, né, aqui apenas os casos para que a gente possa estudar e aprender. Né? Então, o que acontece muito comumente são aquelas pessoas que praticaram o aborto se consomem em remorso, em um arrependimento, mas um arrependimento sem ação, que é esse remorso que corrói. Ora, isso, pela lógica, vamos pensar, traz algum benefício? Se a pessoa precisa se reequilibrar com alguma coisa, com algum ato errado lá no passado, ela está paralisada de remorso agora. Vai fazer alguma coisa de positivo? Não, né? Nada. Pelo contrário, ela vai neutralizar essa existência agora. E vai neutralizar, talvez, a existência de quem está ao redor. Porque vai desequilibrá-la psicologicamente e emocionalmente e acaba influenciando as pessoas que estão ao redor. Isso é uma coisa lógica, né? Se eu não estou bem, eu começo a influenciar negativamente as pessoas que estão ao meu redor, seja pela preocupação deles. Ninguém quer ver ninguém mal. E todo mundo se sente bem quando os nossos mais próximos estão bem. Não é assim? Então, nada de remorso. E aí entra o quê? Entra o amor em atividade, que é a caridade. Então, para quem já está castigado pela culpa, né? Vale a gente ficar cutucando essa ferida, dizendo o aborto é crime, é algo brutal, tá? Precisa disso? Não precisa. Aliás, isso é extremamente desnecessário. Precisa o quê? De carinho. Precisa é dizer para essa pessoa, olha, tem jeito, calma, tudo vai se resolver, estou aqui para ajudar. Se eu sou um familiar, se eu sou um amigo, se eu sou um trabalhador da casa espírita, diga para essa pessoa que tem jeito. Dá para solucionar, mas não pode ficar parado. Tem que fazer alguma coisa. Então vai trabalhar para impedir que outras pessoas cometam o mesmo erro. É uma grande proteção, é um grande reequilíbrio. Na próxima vai ter uma nova oportunidade, mas enquanto não chega a próxima encarnação, trabalhe agora. Reequilibre-se agora. Busque essa compensação energética. É assim que funciona. Se nós não cometemos nenhum ato desse, mas nós podemos contribuir, vamos contribuir. Vamos acumular créditos, se é que ninguém tem falta, né, para pagar. Acho difícil.
Pode acontecer. Mas todos nós temos que buscar reequilibrar esses registros negativos aí que nós temos. Então, essa é uma excelente maneira. Abortos espontâneos, na verdade, não existem. Aquilo que a gente pensa que é um aborto espontâneo, ele foi provocado ou pela mãe sem a ação física, vamos dizer, apenas por uma questão de afinidade energética ou de falta de afinidade, ou por medo, né? Acaba criando vamos dizer assim, um campo vibracional tão denso, tão forte, que impede muitas vezes daquela gravidez prosseguir. Um aborto que se tem como espontâneo pode ser provocado pelo próprio reencarnante, que vale lembrar, todos nós temos o livre-arbítrio, lembram? Então todos decidem o que querem fazer das suas oportunidades. E aquele que reencarna, ele pode muito bem, usando uma gíria popular, amarelar. Né? Na hora H, amarelou. Ficou com medo, não quero mais. Não, deixa para a próxima. Pode acontecer. E acontece. Então, muitas vezes, os ditos abortos, muitas vezes não, sempre, né? Mas vários casos diferentes para os abortos espontâneos. Então aí, né, essas são algumas explicações. Então, sempre acaba envolvendo muita gente, muitas histórias pretéritas, né, muitas histórias do passado, e envolve também a intenção. Vamos imaginar assim, um show de um grande artista. Vai vir aqui para o Blumenau e eu sou o empresário responsável por esse mega evento. Ok, então a primeira coisa que eu fiz, eu contratei o artista, ele foi lá na agenda dele, né? Não, então separou, escolhemos a data e tal. A partir daí desencadeou-se um processo de anúncio desse evento, aluguel do espaço, venda de ingressos. Aí, por sua vez, as pessoas estão comprando os ingressos, reservando hotel, as pessoas que vêm de outras cidades, né? Os restaurantes estão se preparando para receber aquele grande número de pessoas que está chegando e tal. O artista, então, no dia programado, já veio com o seu avião e toda a sua equipe, toda a equipe de som que estava aqui já montou tudo, palco, iluminação, enfim. As pessoas já se deslocaram das suas cidades, já estão hospedadas aqui em Blumenau e o show vai acontecer. E aí, fui eu que contratei. Eu vou lá e passo a chave no estádio e disse, não vai ter show. Quem manda sou eu e acabou. O que aconteceu? Primeiro, eu vou provocar um prejuízo generalizado, né, para várias pessoas. Todo mundo se programou com datas, com dinheiro, para estar ali naquele momento que queriam aproveitar aquele show ali. Então, o artista vai ter direito a uma indenização, provavelmente já vai estar em contrato, isso aí, a multa, né? Contratual pelo cancelamento unilateral aí, por motivo fútil, certo? As pessoas vão querer, umas vão querer o dinheiro do ingresso de volta, outras vão se achar mais lesadas, porque vieram de uma cidade distante, tiveram que gastar com um avião, tiveram que cancelar um outro compromisso para poder estar aqui, aí vão achar que tiveram um dano moral. Aí vão querer, além do ressarcimento de todas as despesas da viagem, vão querer também um ressarcimento em dinheiro pelo seu incômodo, o chamado dano moral. Ok. E assim desencadeou uma série de movimentos contrários a mim, certo? De acordo o quê? Com a percepção de cada um. Uns vão dizer assim, deixa esse besta para lá, que eu tenho mais o que fazer da vida. Rasga o ingresso, põe no lixo e vai tocar sua vida. Por quê? Porque ele não quer
já passou por um momento ali de estresse, ele não quer prolongar esse momento de estresse. Pronto, corta aqui. Mas a grande maioria vai ficar revoltado, vão se encontrar lá no local do show, vão discutir entre si, vão criar uma associação dos lesados pelo Júnior do show da fulana de tal, e vão erguer faixas, e vão fazer manifestações, e vão entrar com ações e tal. Pronto, é isso aí. O que é isso? De acordo com o grau de insatisfação de cada um, certo? O que eu não posso é achar que eu, pela minha vontade, interrompi todos os planos de tanta gente envolvida e não vou sofrer consequência nenhuma. Né? Seria uma inocência minha achar isso. Mais ou menos é o que acontece com a interrupção de uma gestação. As consequências, elas são proporcionais ao grau de adiantamento das pessoas envolvidas. Se eu interrompo a oportunidade de um irmãozinho de reencarnar, mas que está muito atrasado, com sentimentos de ódio, de vingança e tudo, o que eu vou fazer? Eu vou desencadear nele um processo cada vez pior, que ele vai nutrir contra mim. No caso, a mãe que impediu, né? Ou o pai, ou quem tiver participação. Por quê? E aí eu posso, inclusive, desenvolver um processo obsessivo aí. Tamanho é o atraso daquele irmãozinho que se sentiu lesado, e pela raiva, pelo ódio, ele começa a se conectar, aí entra aquele elo magnético que eu falei, com a mãe, ao ponto de, inclusive, sugar suas energias e causar um desequilíbrio energético tão grande que acaba se manifestando mais tarde no corpo físico. Então, muitas pessoas que têm seus defeitos hoje, físicos, gente, a história está lá atrás. Porque quando está no físico, já é o final disso. Tá? Então, podem alegrar-se, porque nós já estamos no finalzinho da história. Quando esses desequilíbrios energéticos já estão manifestados no corpo físico, já é o expurgar disso, já é o final disso. Tá? Então, assim como no show, diversas reações diferentes, assim acontece também no caso de uma interrupção de uma gravidez. De acordo, nesse caso que eu falei, de quem foi interrompido, né, ele pelo grau de adiantamento, ou de atraso, vamos dizer assim, ele vai trazer consequências piores ou mais amenas para aquele que provocou. E assim também aqueles que provocaram, que participaram do aborto. Então, depende do seu grau de envolvimento na história toda. Certo? E, logicamente, em função do grau evolutivo, do seu padrão vibracional, né? Do seu nível de pensamento. Certo? Então, é isso que vai determinar as diferentes consequências. Agora, o fato é que tem conserto. Sabendo disso, já é um grande alento, né? Já dá um alívio, não apenas para esse caso do aborto, mas para uma série de erros que a gente comete, né? É saber que tudo tem solução. E a solução passa necessariamente pela caridade, pelo amor em movimento, pela atitude. Como dizia ali na leitura, não basta não fazer o mal, tem que ter uma atitude de fazer o bem. Porque para não fazer o mal, basta cruzar os braços, mas não é isso. Enquanto a gente cruza os braços, nada acontece. A gente fica estagnado. Ora, se nós temos coisas para reparar, dívidas para reparar, para resgatar, não fica esperando. Né? Vamos aproveitar as oportunidades de trabalhar para resgatar isso aí. A nossa vida melhora. E melhora já. Eu vou buscando esse reequilíbrio, lá na frente eu vou ter a cura daquele problema, mas imediatamente eu já tenho os resultados positivos dessa atitude. É imediato. Eu já entro imediatamente numa nova frequência vibracional.
e já começam a sentir os efeitos disso. É imediato. Agora, tem que pagar para ver. Então, vamos usar essas forças que nós temos, que é o pensamento, e é a vontade, e o sentimento. É isso que nos faz conectar ao que a gente precisa, né? E instrução. Então, abrir a mente, vamos estar, né, receptivos a novos conhecimentos, para que a gente possa entender como as coisas funcionam, e a partir daí mudar de atitude mais facilmente. Abandonar o orgulho, entender, então, por essa lógica, por que o orgulho é assim? Por que tem espíritos mais evoluídos que todo mundo fala, então, que vibra numa outra frequência e quem é mais atrasado vibra numa frequência mais baixa e tal? Vamos imaginar a água. A água, H2O, no estado líquido, ela vibra numa determinada frequência. No estado sólido, gelo, ela vibra muito pouco e se compacta. No estado gasoso, ela vibra mais. Consequentemente, a distância entre as moléculas aumenta. Então, ela aumenta de volume. Mais ou menos isso que ocorre com os espíritos quando estão mais ou menos evoluídos. Os espíritos mais evoluídos acabam vibrando mais porque se conectam com energias mais salutares, mais sutis, de uma outra faixa de vibração. Quando eu, atrasadinho, Júnior, sou tão egoísta e orgulhoso ao ponto de não enxergar ao meu redor, o que eu faço? Eu me conecto com quem? Comigo. Eu não olho para fora, eu olho para dentro. É uma atitude introspectiva. Então, ao invés de eu estar tentando me conectar com algo de uma faixa vibracional mais elevada, eu estou olhando para o próprio umbigo. O orgulho faz isso. E aí eu perco a chance e a oportunidade de estar melhorando, de estar vibrando mais, criando mais vida, mais luminosidade. Certo? Gente, para encerrar, como é fantástica essa experiência da maternidade, e como ela deve ser respeitada, né? Basta a gente perceber que um algoz e sua vítima podem se encontrar como mãe e filho, esquecendo os problemas que tiveram no passado e vivendo uma nova experiência, que é a experiência do amor, que eles nunca tiveram. Olha que negócio fantástico que é isso. E que oportunidade ímpar que se tem. Então, para quem pensa, ou já pensou, ou conhece alguém que pensa em interromper essa oportunidade, façam de tudo para tirar isso da cabeça dessa pessoa. Porque ela não sabe, agora está perturbada pelos problemas momentâneos, mas esquece e não consegue ver a grande oportunidade que pode ser essa reencarnação ali na frente. Então, se ela não consegue ver, vamos tentar mostrar. Vamos tentar ajudar. Isso é caridade, isso ajuda a quem recebe essa atitude e, sobretudo, nos ajuda a mudar nosso destino, na verdade, a mudar a nossa história. Nós começamos a colocar carimbos de amor no nosso passaporte. Então, começamos a mudar o nosso roteiro da nossa viagem. Ok? Vamos aproveitar, então, a oportunidade de ajudar aqueles que precisam. Obrigado. Boa noite.